Voltei. Leram aí? Então vamos começar então. A matéria de hoje, o capítulo 9 de Ciências, fala sobre a nossa dependência das plantas. Vocês pararam para imaginar que a gente precisa muito das plantas? Como assim a gente precisa? A gente utiliza as plantas na nossa alimentação, que é o exemplo que vocês viram na página 76. Olha só, cenoura, beterraba, batata, palmito, brócolis, tem vários exemplos. Então a gente precisa das plantas para nossa alimentação, sem falar que elas são extremamente saudáveis. São elas que fornecem sais, minerais, vitaminas para o nosso corpo, aumenta a nossa imunidade, evita com que nós ficamos doentes, evitam doenças também. Então, primeira coisa, a gente precisa muito das plantas para quê? Para nossa alimentação. Um outro fator importante, a gente precisa da planta para a produção de outros objetos. Por exemplo, a planta é a principal matéria-prima, um exemplo na produção do papel, na produção da madeira, produção de tecidos, da borracha, como assim? E de essências também. Como assim? A gente usa planta para produzir isso tudo? Sim, porque para produzir o papel, você utiliza a celulose, que está presente, né, no tronco das árvores, certo? Para produzir a madeira, você tem que precisa de um tronco de uma árvore, geralmente de grande porte, uma árvore bem grande, certo? Para produzir o combustível, o álcool, um exemplo, você também usa planta, sabia? Lembra da historinha lá da cana de açúcar? Você usa o que para produzir o álcool, o combustível? Não é a cana? A cana é o que? Não é uma planta, certo? Na produção de tecidos, para produzir um tecido, você utiliza o algodão. Olha só, algodão é uma planta, certo? Para produzir também a borracha, você utiliza uma substância que chama-se látex, que é extraído das seringueiras. Seringueira é uma planta. Meu Deus, eu não tinha noção que a gente usava tanto as plantas assim. Usamos muito. Para produzir essências, perfumes, sabe? Você também utiliza planta. Lembra que teve um tempo atrás que eu citei o exemplo da Natura, que ela extrai da natureza essências, cheiros para produzir os seus sabonetes, perfumes e cremes? Então, olha só, olha o tanto que é complexo a nossa necessidade em relação às plantas. Ah, e tem mais. Vimos então que a gente utiliza plantas na alimentação. A planta é a principal matéria-prima de vários produtos. Ah, a gente utiliza planta para quê também? Para fazer chás, para fabricação de remédios. Existem remédios que são chamados os remédios naturais, que são feitos de extratos de plantas, principalmente remédios para gripe, certo? A gente também, nós podemos, né, dizer também que na alimentação a planta também serve como matéria-prima para produzir outros tipos de produto. Por exemplo, o azeite, o cacau, o chocolate. Para fazer o chocolate, ele é feito de quê? Cacau. Cacau é o quê? Uma planta. Então, olha só, uma planta que produz um produto que irá facilitar na produção de um produto feito lá na indústria, um produto industrializado. A farinha de trigo, você utiliza o quê? O trigo. Você planta o trigo, ele é levado para a indústria, lá ele é transformado em farinha. Viu só? A gente usa muito. Se for parar para pensar, a gente utiliza as plantas para quase tudo em nossa vida. Professora, e qual é a relação dessas plantas com o ambiente? Aqui, ó. Página 79. Infelizmente, nem todos têm a consciência da preservação. Derrubam, queimam, sem parar para pensar que além da gente precisar dessas plantas na alimentação, para produzir produtos, para produzir, elas são servem como matérias-primas para a produção de diversos artigos e, além disso tudo,
ela é importante na nossa respiração. Lembra quando eu falei que quando eu tenho um local cheio de plantas, cheio de árvores, eu tenho maior concentração de gás? Gás oxigênio, que é aquele que a gente usa na nossa respiração. Viu? Ela é importante para tudo, para manutenção da nossa vida. Só que infelizmente nem todo mundo tem essa consciência, sai queimando, sai derrubando árvores. E isso prejudica muito, não só o meio ambiente, porque extingue espécies, acaba com espécies, mata animais e também prejudica a nossa vida. Pessoal, dúvidas? Deu para poder entender um pouquinho? Essa parte é bem fácil, viu só? Na página 79, tem aqui, ó, explore o página a mais. Professora, a gente vai fazer hoje? Não, a gente não vai fazer hoje, tá bom? Hoje eu vou só explicar, a gente vai fazer a atividade que agora eu vou explicar, depois a gente vai voltando. Quando a gente for voltando nessas páginas, aí a gente vai explorar o página a mais, certo? Toma água, dá uma respirada, que eu vou fazer um outro vídeo explicando a tarefa e dando uma recordada no que nós vimos hoje, certinho?